Ele era um homem milionário, dono de terras, cavalos e orgulho demais. E havia um cavalo selvagem em seu rancho. Indomável. Por anos, ele apostava dinheiro, tratores, bois, mas ninguém conseguia montar no animal. Foi então que ele decidiu ir além. Quem domar esse cavalo, casa com minha filha. Virgem, linda, herdeira. Ele sabia que nenhum homem seria capaz, nem mesmo por ela. Mas o que ele não esperava era ver um fazendeiro pobre, sujo de terra, desacreditado por todos, surgir do nada. A primeira luz do dia mau tinha tocado o chão de terra quando Jonas já estava de pé. Não por obrigação, mas por hábito. Ele não precisava mais de despertador. O galo da vizinhança era sua companhia diária, assim como o barulho dos galhos secos se arrastando com o vento. A rotina era sempre a mesma: esquentar um pouco de água no fogão a lenha, tomar café preto e forte, engolir um pedaço de pão amanhecido e sair. Não havia luxo, nem descanso. A vida de Jonas era feita de silêncio, poeira e suor. Sua fazendinha, nos fundos de um morro pouco valorizado, era simples. Algumas galinhas, umas poucas vacas, um pedaço de terra onde ele plantava milho, mandioca e abóbora. Tudo ali era fruto de trabalho duro, não de herança, não de sorte. A herança que ele de fato recebeu foi a dor. Seus pais morreram há quase 7 anos, num incêndio que começou durante uma queimada mal feita em uma das fazendas vizinhas. As chamas se alastraram rápido, e quando Jonas voltou do campo naquela tarde, encontrou a casa coberta de fumaça. Gritou, entrou, queimou as mãos, tentou salvá-los, mas era tarde demais. O que restou foi carvão, cinzas e silêncio. Desde aquele dia, Jonas nunca mais foi o mesmo. Ele passou semanas dormindo no chão do galpão, chorando baixinho para ninguém ouvir. A vila comentou por um tempo, depois esqueceu. Afinal, como sempre dizem, a vida segue. Mas para Jonas, não. Ele se fechou. Falava pouco, evitava visitas, recusava convites. A vida social, que nunca foi forte, virou inexistente. Ele andava pela vila como um vulto, conhecido, mas distante. Ganhou o apelido de fazendeiro solitário. Alguns achavam que ele era estranho, outros diziam que era louco. Mas ninguém sabia o que ele carregava por dentro. Jonas se refugiou na lida. Era o trabalho que o mantinha de pé. A terra o distraía da dor. O som das ferramentas, o peso dos baldes, o cheiro do esterco, tudo isso era melhor do que pensar. Ele aprendeu a fazer queijo, a cuidar dos bichos, a plantar. Sozinho. Sempre sozinho. Algumas mulheres da vila tentaram se aproximar. Uma ou outra mandava bolo, sopa, um pano de prato bordado. Ele agradecia com um aceno de cabeça, mas nunca passava disso. Ele não conseguia mais se permitir sentir. Como amar, quando se tem medo de perder tudo de novo? Os domingos eram os dias mais difíceis. Enquanto os outros iam à igreja, Jonas ficava no rancho. Não porque não acreditasse em Deus, mas porque os olhares o incomodavam. A piedade o machucava mais do que a solidão. Certa vez, um padre passou por sua fazenda e tentou conversar com ele. Você precisa se abrir, filho. E para quem, padre? Jonas respondeu, com os olhos baixos. Quem quer ouvir um homem quebrado? O padre não respondeu. Só o abençoou e foi embora. A vila não era má, mas era pequena. E como em todo lugar pequeno, as pessoas falam. Algumas histórias corriam soltas. Diziam que Jonas falava com as vacas como se fossem gente, que dormia como espingarda carregada ao lado da cama, que enterrava dinheiro no quintal. Mas ninguém realmente sabia de nada. A verdade é que Jonas era apenas um homem ferido. Um homem que perdeu o que mais amava e tentou sobreviver à própria dor do único jeito que sabia, trabalhando. Na feira, ele aparecia uma vez por semana. Levava ovos, queijos, galinhas e uns poucos legumes. Nunca sorria, mas era educado. Sempre honesto. Pagava tudo à vista, mesmo quando o dinheiro era pouco. A carroça que usava já estava torta, as rodas cantavam de tão gastas, mas ele seguia firme. As crianças o olhavam de longe,
curiosas. Os homens o tratavam com certa frieza. E as mulheres mais velhas diziam: esse menino precisa de uma boa mulher. Mas Jonas não procurava ninguém. Nos dias de chuva, ele se sentava perto da janela, observando as gotas descerem pelas telhas quebradas. Pensava nos pais, na infância, nos sonhos que teve. Às vezes escrevia num caderno velho, onde anotava frases soltas, pensamentos, preces. Coisas que ninguém jamais leu. Ele ainda guardava um retrato dos pais numa moldura rachada ao lado da cama. Era ali que ele deixava um copo d'água toda noite. Um ritual silencioso de saudade. Apesar da dor, Jonas era justo. Era bom. Nunca fez mal a ninguém. Mas o mundo nunca foi gentil com ele. E ele aprendeu a aceitar isso como parte da vida. A vila seguia sua rotina, as festas aconteciam, os casamentos, as fofocas, as apostas, e Jonas, como sempre, ficava de fora. Observava de longe, sempre do lado de fora da cerca. Mas a vida tem seus próprios planos. E o que Jonas não sabia é que a mesma terra que o ensinou a sofrer, um dia lhe mostraria o que é amar. E o primeiro passo dessa mudança já estava sendo desenhado, mesmo que ele ainda não percebesse. Na pequena feira da vila, Jonas arrumava com calma as caixas de ovos na sua barraca improvisada. O sol começava a aquecer a terra batida e o aroma de café fresco invadia o ar. Pessoas conversavam, crianças corriam entre as barracas, e o burburinho das negociações misturava-se ao som das carroças e dos animais. Jonas, como sempre, mantinha-se discreto. Sua voz quase não se ouvia quando atendia algum cliente, seu olhar sempre baixo, cansado. A rotina era simples: vender o que a terra humilde lhe dava e voltar para cuidar da pequena fazenda. De repente, uma voz forte rompeu a tranquilidade da feira, fazendo muitas pessoas pararem o que faziam e olharem na direção de onde vinha o som. Quem aqui tem coragem de domar o meu cavalo selvagem? Eu ofereço 100 contos de réis para quem conseguir montá-lo por 10 minutos. A voz era de Otacílio Montenegro, o milionário dono das maiores terras da região, conhecido e temido por todos. Sua arrogância era tão grande quanto sua fortuna, e ele não perdia a oportunidade de se gabar. Jonas ergueu a cabeça e olhou na direção da voz. Viu Otacílio em cima de uma carroça, cercado por seus capangas, gesticulando e sorrindo com aquele ar presunçoso que só ele tinha. O povo começou a se aglomerar, sussurrando, comentando, mas ninguém parecia disposto a aceitar o desafio. Perto dele, 2 moradores da vila, Dona Lourdes e seu Raimundo, conhecidos por não perderem uma fofoca, se aproximaram para comprar ovos. Conversavam baixinho, escolhendo cuidadosamente as melhores unidades. Você viu o que o Montenegro fez de novo? Sussurrou Dona Lourdes, os olhos brilhando de curiosidade e medo. Vi sim, Dona Lourdes, respondeu Raimundo, coçando a cabeça. Dessa vez ele lançou o desafio do cavalo selvagem. Diz que quem montar ganha 100 contos de réis. Jonas os ouviu, mas fingiu não prestar atenção, acomodando mais uma caixa com cuidado. 100 contos. Dona Lourdes arregalou os olhos. Isso é muita grana pra gente aqui. E dizem que o cavalo é uma fera brava, doidaço, que veio de uma guerra lá longe. Importado, dizem os mais antigos. O último que tentou domar essa fera parou no hospital e nem sobreviveu, continuou Raimundo, olhando em volta para garantir que ninguém mais escutava. Pois é, Raimundo. Muitos já tentaram, mas o bicho não deixa ninguém montar. Dizem que o animal tem sangue quente, olhos que parecem fogo, e uma força que só vendo. Jonas sentiu o peso da conversa. Olhou para os dois, mantendo a expressão séria, sem interromper. E você vai tentar, Raimundo? Perguntou Dona Lourdes, com um sorriso meio maroto. Eu? Nem pensar, respondeu ele rindo nervoso. Pra que me meter numa encrenca dessas? Eu mal tenho coragem de montar um burro, imagina um cavalo desses. Enquanto isso, do centro da vila, uma voz ecoava, cortando o murmúrio da feira. Quem aqui tem coragem de domar o meu cavalo selvagem? Quem montar por 10 minutos leva 100 contos de réis. Venham, venham provar sua valentia.
Os olhares se voltaram para o local onde o cavalo estava preso numa estrebaria improvisada. O animal relinchava alto, mostrando a força nos músculos tensos, o brilho selvagem nos olhos negros. "Olha ele ali!" exclamou Dona Lourdes, apontando para Jonas. "Se algum homem desse lugar vai tentar, é ele. Mas será que tem coragem?" Alguns homens cochichavam entre si, outros evitavam olhar, e as mulheres desviavam o rosto. O silêncio dominou por um instante, até que Otacílio, cansado da demora, gritou novamente: "Cadê o homem que vai levar 100 contos de réis? Ou será que todos são covardes?" O murmúrio voltou, mas nenhum homem se moveu para encarar o desafio. Jonas continuou parado, o coração apertado, observando aquele cenário que misturava desejo, medo e desafio. A vila inteira esperava para ver quem seria o primeiro a enfrentar a fera. Mas, naquele momento, ninguém tinha coragem. Jonas ficou parado, os olhos fixos na figura arrogante de Otacílio, enquanto a multidão lentamente começava a se dispersar. O murmúrio do povo, que há pouco discutia o desafio, agora se misturava ao som das carroças e das vozes que voltavam às conversas cotidianas. Mas dentro da cabeça de Jonas, o desafio não saía. 100 contos de réis. Era uma quantia que poderia transformar sua vida. Com aquele dinheiro, poderia comprar ferramentas melhores, consertar a cerca da fazenda, talvez até aumentar a plantação e conseguir um pouco mais de estabilidade para os meses difíceis que vinham chegando. Mas havia algo que o impedia. Ele pensou no risco, na força bruta daquele cavalo selvagem, nas histórias terríveis que ouvirá, homens feridos, outros nunca mais vistos. E, mais do que tudo, sentia uma sombra de dúvida sobre sua própria coragem. Jonas sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos. "Não é para mim", murmurou baixinho, quase sem acreditar nas próprias palavras. Ele não precisava daquele dinheiro a qualquer custo. Talvez fosse orgulho, talvez fosse medo. Talvez fosse a lembrança amarga da perda dos pais, que o ensinara a valorizar a simplicidade da vida, mesmo que difícil. E assim, com o coração apertado e o olhar distante, Jonas voltou a ajeitar suas caixas de ovos, escondendo dentro de si aquele conflito silencioso que o acompanharia por todo o dia. A feira da vila acordava com os primeiros raios de sol, que iluminavam as ruas de terra batida e faziam a poeira dançar no ar morno da manhã. O cheiro de café fresco, pão assado e terra molhada misturava-se aos sons animados de conversas, risadas e o tilintar das carroças. Jonas já estava ali, com as mãos calejadas ajeitando suas caixas de ovos, cada uma empilhada com cuidado para não quebrar. Seu rosto carregava o cansaço de quem conhece o peso da vida, mas também a determinação de quem não desiste. Ele falava pouco, atendia com um sorriso tímido e os olhos baixos, acostumado à simplicidade que a vida lhe deu. Enquanto organizava a mercadoria, ouviu um leve estalo, um tomate que caiu da cesta de alguém próximo. Instintivamente, baixou a cabeça para recolher o fruto vermelho que rolava pelo chão. A poeira subiu levemente, e nesse momento, quando seus olhos se ergueram, encontrou o olhar dela. Ela estava parada a poucos passos, uma jovem mulher com um ar doce e ao mesmo tempo tímido. Seus cabelos castanhos brilhavam sob a luz da manhã, caindo em ondas suaves sobre os ombros delicados. O vestido simples de algodão, meio surrado nas bordas, não escondia sua beleza natural, aquela que não se compra nem se finge. Era o tipo de beleza que nasce de um sorriso sincero e olhos cheios de vida. O olhar que trocaram foi curto, mas poderoso. O coração de Jonas pareceu disparar como nunca antes. Por um momento, tudo ao redor sumiu, o burburinho da feira, o cheiro da terra, o calor do sol. Só existia ela, com um sorriso tímido que começava a se formar nos cantos dos lábios. Ela corou ao perceber que ele a observava, o rosto delicado ficando levemente vermelho. "Desculpe", ela murmurou, baixando os olhos enquanto se abaixava para pegar outro tomate que quase havia caído da cesta. Jonas sentiu as palavras presas na garganta. Não era apenas o sorriso dela que o encantava, era a ternura, a simplicidade, a leveza com que ela parecia se mover naquele mundo pesado. "Tudo bem", ele respondeu, sua voz rouca e tímida, mas carregada de algo que não sabia explicar. "Não se preocupe."
Ela escolheu alguns ovos com cuidado, os dedos finos tocando cada um, como se quisesse garantir que fossem os melhores. Jonas tentou prestar atenção no que dizia, mas sua mente só conseguia focar na luz que ela trazia. No brilho nos olhos dela quando sorriu ao perceber a tímida troca de olhares. Quando ela finalmente virou para ir embora, Jonas permaneceu ali, parado, o peito apertado e uma sensação estranha, quase dolorida, no coração. Aquela mulher, desconhecida até então, havia deixado uma marca profunda nele. Durante o resto do dia, enquanto vendia seus ovos e via a feira se encher e esvaziar, Jonas não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Cada risada distante, cada sombra que passava perto dele parecia lembrar o sorriso delicado e a presença encantadora daquela jovem. Ele sabia que algo dentro dele tinha despertado, uma esperança, um sonho, uma vontade de ser mais, de viver algo que até então parecia impossível. E assim, no silêncio da rotina dura e simples da vila, o fazendeiro solitário sentiu que sua vida, pela primeira vez em muito tempo, podia estar prestes a mudar. 2 semanas haviam se passado desde aquele breve encontro na feira, aquele instante mágico em que Jonas cruzou olhares com a jovem mulher que havia invadido seus pensamentos e mudado o ritmo de seu coração. Nos dias seguintes, ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente o traía constantemente, vagando para o sorriso dela, o brilho intenso de seus olhos e a suavidade da voz que ecoava em sua memória. Cada manhã na fazenda começava com aquela imagem. Cada noite, ele tentava adormecer com a esperança de vê-la de novo. A vida na vila não parava. As pessoas continuavam a trabalhar duro, a negociar com suas mercadorias, a cuidar da terra e dos animais. Mas, no fundo, havia um burburinho crescente. A festa da vila estava chegando. Um evento simples, mas aguardado, onde o povo se reunia para celebrar as pequenas alegrias da vida, ouvir música, dançar e esquecer por algumas horas as dificuldades do dia a dia. Naquela noite, a praça da vila estava iluminada por centenas de pequenas lanternas penduradas nas árvores, balançando suavemente com a brisa fresca que vinha do campo. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma de comidas caseiras, como pamonha, pão de queijo e doce de leite. As vozes se elevavam em risadas, conversas animadas e músicas tocadas por violas e sanfonas, enquanto os casais rodopiavam sob a luz tremeluzente das estrelas. Jonas, vestido com sua roupa simples, chegou tímido, sentindo o coração bater forte, quase como um tambor anunciando um momento importante. Ele caminhava entre as barracas, sentindo os olhares curiosos dos moradores, alguns que o conheciam, outros que apenas o reconheciam como fazendeiro solitário da vila. De repente, ele a viu. Ali, no meio da multidão, estava ela, a jovem que havia roubado seus pensamentos. Ela usava um vestido branco, simples e esvoaçante, que realçava sua pele clara e fazia seus cabelos castanhos ondulados brilharem sob a luz das lanternas. O sorriso que ela lançou para ele era radiante, iluminando toda a praça. Ela caminhava com leveza, como se flutuasse, e cada passo parecia uma dança. Jonas sentiu o peito apertar, como se o mundo inteiro estivesse reduzido àquela mulher à sua frente. Ele deu um passo hesitante na direção dela, sentindo a respiração acelerar. "Olá", disse ele, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de sinceridade. Ela olhou para ele com surpresa e, ao reconhecer o homem que tantas vezes tivera em seus pensamentos, sorriu ainda mais ampla. "Olá", respondeu, com um tom doce e acolhedor. A conversa começou tímida, com palavras simples sobre a festa, a comida e as novidades da vila. Mas logo, o clima entre eles mudou. As risadas ficaram mais frequentes, os olhares mais longos e os gestos mais sutis. Jonas sentia algo despertar dentro de si, uma mistura de emoção, desejo e esperança. Ela tinha um jeito de falar que o fazia esquecer da vida dura que levava, e, por alguns momentos, ele se permitiu sonhar. Enquanto conversavam, a música suave enchia o ar, e a tensão entre eles crescia. Em um instante, ela tocou o braço dele ao rir de uma piada boba que Jonas fizera, e o fazendeiro sentiu um choque percorrer seu corpo. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento o mundo parou. Ela era tão perto, tão real, que Jonas sentiu o peso do desejo e da incerteza misturados. Foi então que ela, em um tom quase confidencial, revelou: "Sabe,
meu pai é Otacílio Montenegro. Aquele nome fez Jonas engolir em seco. Era o homem que dominava a vila com sua arrogância e poder, o dono das maiores terras e responsável pelo desafio do cavalo selvagem. O homem do cavalo, murmurou Jonas, quase para si mesmo. Ela assentiu, com uma expressão séria, mas cheia de determinação. Eu não concordo com ele, continuou, não com aquela aposta ridícula, nem com a forma como trata as pessoas. Eu estou aqui tentando ser diferente, encontrar meu próprio caminho. Jonas observou cada gesto dela, sentindo a força da mulher que sorria, mas carregava uma luta interna evidente. Enquanto Jonas e Isadora desfrutavam daquela conversa que parecia suspender o tempo, a música, o cheiro das comidas e o brilho das lanternas tornavam tudo mais mágico. Um som forte e cortante quebrou o encanto. Isadora! A voz era firme, alta e carregada de impaciência, ecoando pela praça e fazendo as cabeças se virarem. Os olhos de Isadora se arregalaram por um instante, como se uma sombra de preocupação passasse por seu rosto. Ela hesitou, deixando escapar um suspiro quase inaudível, antes de se virar lentamente. De longe, aproximava-se um homem jovem, cuja presença dominava o ambiente sem esforço. Ele vestia um paletó de linho claro impecavelmente cortado, uma camisa branca de tecido fino e botas de couro polido. Seu relógio de ouro reluzia sob a luz das lanternas, e um anel vistoso adornava o dedo indicador. O homem caminhava com passos largos e decididos, a postura ereta e um olhar que misturava autoridade e impaciência, como se o mundo estivesse à sua disposição, e, para muitos ali, realmente estava. Quando chegou perto de Isadora, o som de seus sapatos sobre o chão de terra batida parecia marcar um ritmo próprio, anunciando que ele não estava ali para brincadeiras. Isadora, chamou novamente, agora em tom mais baixo, porém carregado de comando. Ela lançou um último olhar para Jonas, um misto de desculpas, tristeza e talvez um toque de medo que ele não compreendeu. Desculpe, disse ela com um sorriso forçado, quase um sussurro, mas tenho que ir. Sem esperar resposta, Isadora se virou e caminhou na direção do homem, que a aguardava impaciente, os olhos fixos nela, quase como se a estivesse reclamando. Jonas permaneceu parado, sentindo o peso daquela cena como uma lâmina que cortava seu peito. O vazio se abriu diante dele, como se o chão tivesse sumido. O contraste entre o jeito simples, doce e gentil de Isadora e a figura imponente e rica daquele homem só aumentava a sensação de distância entre ele e ela. Enquanto a mulher se afastava, Jonas sentiu um nó crescer na garganta, mas também uma determinação que queimava dentro dele. Ele sabia que nada seria fácil, que havia muros muito altos e mundos muito diferentes entre eles. Mas, naquele instante, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Eu faria qualquer coisa por Isadora. 15 dias haviam se passado desde a festa da vila, mas a imagem de Isadora permanecia viva na mente de Jonas, tão clara e presente que fazia seu coração doer. Ele tentava manter o foco no trabalho na fazenda, mas sua rotina parecia mais pesada, carregada da esperança e do medo que se misturavam toda vez que pensava nela. Naquela manhã, um burburinho começou a se espalhar pela vila como um fogo que ninguém podia controlar. As pessoas se aglomeravam na praça central, falando baixo, trocando olhares apreensivos e curiosos. O assunto era um só: Otacílio Montenegro, o poderoso e temido milionário, estava de volta. Ele chegou em sua carruagem puxada por cavalos imponentes, vestindo um terno escuro impecável e cercado por seus capangas que mantinham a multidão à distância. Ao seu lado, sua esposa, uma mulher de rosto austero e olhar gélido, segurava firme o vestido longo, mantendo-se à sombra do marido. Com um sorriso presunçoso, Otacílio desceu da carruagem e subiu em um pequeno palanque improvisado na praça. O silêncio tomou conta enquanto todos aguardavam ansiosos o que ele tinha a dizer. Povo da vila! Começou, a voz grave e firme ecoando. Vocês já sabem do meu desafio com o cavalo selvagem. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu domar essa fera indomável que veio de uma guerra distante. A multidão murmurou, lembrando-se das histórias de homens que ficaram feridos, alguns até hospitalizados, e daqueles que simplesmente desapareceram após tentar domar o animal. Otacílio fez uma pausa, olhando para o público com um sorriso que parecia um convite ao fracasso.
Hoje, porém, eu tenho uma oferta maior e mais tentadora, continuou, enquanto sua esposa lançava um olhar desaprovador para ele. Quem conseguir domar o cavalo vai ganhar 100 contos de réis, e a mão da minha filha, Isadora, em casamento. O murmúrio que se seguiu parecia um trovão. A multidão ficou em silêncio, chocada com a proposta. Isadora, que estava próxima da mãe, arregalou os olhos e sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não conseguia acreditar que o próprio pai faria algo tão absurdo. Pai, você está louco! Ela gritou, a voz cheia de emoção e revolta. Como pode usar minha vida desse jeito? Isso não é justo. A esposa de Otacílio, segurando a mão da filha, falou em tom firme e triste. Otacílio, isso é um escândalo. Nossa filha não é um prêmio, é uma pessoa com sonhos e sentimentos. Você está errando. Mas Otacílio apenas riu. Sua risada era como um trovão que fazia o chão tremer. Minha filha? Ninguém vai domar o cavalo, disse ele, encarando a todos com desdém. Pode ficar tranquila, Isadora, ninguém aqui vai conseguir. Ele bateu no palanque com força, exigindo atenção. Faço essa oferta 2 vezes, porque sei que ninguém terá coragem. 100 contos e a mão da minha filha para quem aceitar o desafio. O povo olhava para Isadora, para Otacílio, para o cavalo selvagem que relinchava impaciente próximo à estrebaria. De repente, uma voz firme e inesperada ecoou no meio da multidão. Eu vou tentar. O silêncio que pairava na praça foi quebrado pela voz autoritária de Otacílio Montenegro, o pai de Isadora, que ergueu a mão para chamar a atenção de todos. Jovem! Chamou ele, fixando o olhar firme em Jonas. Qual é o seu nome? Jonas ergueu o queixo e respondeu com voz firme. Jonas. Um sorriso desdenhoso surgiu no rosto de Otacílio. Então, Jonas, vai tentar domar meu cavalo? A multidão ao redor começou a cochichar em um murmúrio nervoso. Homens trocavam olhares incrédulos e sussurravam. Jovem demais para se arriscar assim. Ele não sabe no que está se metendo. Esse desafio já acabou com a vida de muita gente. Isadora, com o coração apertado, se aproximou rapidamente de Jonas, segurando seu braço com delicadeza, os olhos cheios de preocupação. Jonas, por favor, você não precisa fazer isso. Pense bem, eu não quero te ver se machucar, disse ela, a voz tremendo levemente. Mas Jonas sorriu, seus olhos brilhando de determinação. Eu preciso fazer isso. Por você, Isadora. Confie em mim. Ele se afastou e caminhou em direção ao estábulo improvisado onde o cavalo selvagem estava preso. O animal relinchava alto, batendo os cascos no chão com força. Seu corpo musculoso tremia como se contivesse toda a fúria do mundo. Jonas respirou fundo, sentiu o cheiro da terra úmida e do suor quente do animal, e montou com uma firmeza que surpreendeu muitos ao redor. O cavalo sacudia a cabeça violentamente, saltava com força, tentando derrubar Jonas a cada investida. O corpo do jovem balançava, quase sendo lançado para longe, mas ele segurava firme, ajustando seu equilíbrio com uma concentração absoluta. A multidão emudecera, os olhos arregalados fixos naquele duelo entre homem e fera, as mãos cerradas em orações silenciosas. Os minutos se arrastavam como horas. E então, algo inesperado aconteceu. Depois de uma última e poderosa investida, o cavalo diminuiu a fúria. Seus músculos se relaxaram, a cabeça baixou lentamente, e em um gesto quase sagrado, ele se deitou no chão, completamente rendido à presença de Jonas. Um silêncio chocante tomou a praça, seguido por um suspiro coletivo que parecia explodir em aplausos contidos. Jonas desmontou, suado, com o rosto marcado pela exaustão, mas com um brilho vitorioso nos olhos. Otacílio Montenegro ficou paralisado, a boca entreaberta, tentando juntar palavras. Bebom, a mão da minha filha é sua, gaguejou, incrédulo. A mãe de Isadora aproximou-se, lágrimas brilhando nos olhos, e segurou a mão de Jonas com ternura. Por favor, moço, não faça mal à minha filha, implorou, a voz embargada pela emoção. Jonas olhou para Isadora, depois para a mãe dela, e falou com calma e convicção. Quero que fique claro que não vou ficar com Isadora só porque ganhei essa aposta. Se ela não quiser, eu não ficarei, disse ele,
firme e sincero. O que importa para mim é o que ela deseja. Se ela escolher estar ao meu lado, aí sim, estaremos juntos de verdade. Isadora deu um passo à frente, seu rosto iluminado por uma mistura de amor, coragem e esperança. Jonas, eu escolho você, disse com firmeza, olhando profundamente em seus olhos. Sem conseguir conter a emoção, ela o envolveu num abraço apertado, sentindo seu coração bater acelerado contra o dele. Quero me casar com você, porque é o que meu coração deseja, sussurrou, com a voz embargada. O silêncio tomou conta da vila, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares estavam voltados para eles. E naquele instante, Jonas sorriu, o coração transbordando de alegria e esperança. 2 meses se passaram desde aquele dia que mudou a vida de Jonas e Isadora para sempre. Apesar da vitória no desafio e da declaração apaixonada, Jonas sabia que o amor verdadeiro não se constrói da noite para o dia, e ele queria respeitar o tempo dela, a amizade que estava florescendo e a confiança que se fortalecia a cada encontro. Durante esse tempo, Jonas e Isadora passaram horas caminhando pela fazenda, conversando sob as estrelas, compartilhando sonhos, medos e sorrisos. A relação deles cresceu como um rio tranquilo que ganha força sem pressa, mas com muita profundidade. Isadora aprendeu a conhecer o homem simples e forte que Jonas era, o fazendeiro humilde, mas cheio de dignidade, coragem e coração. E Jonas descobriu na jovem a força de uma mulher decidida, sensível e corajosa, que não tinha medo de seguir o próprio coração. A vila inteira acompanhou cada passo dessa história, torcendo e emocionada, até que enfim chegou o grande dia. O casamento foi um evento simples, mas tão cheio de beleza que parecia ter sido tirado de um sonho. Sob a sombra das árvores antigas, ao som dos pássaros, amigos e familiares se reuniram para celebrar o amor que venceu preconceitos, apostas absurdas e o silêncio dos medos. Isadora, vestida com um vestido branco simples, mas radiante, caminhou lentamente pelo corredor de flores silvestres. Jonas a esperava no altar improvisado, com o olhar brilhando, o sorriso largo e o coração transbordando de alegria. Quando ela chegou perto, ele a tomou pela mão e, num gesto cheio de emoção, puxou para um abraço apertado que falou mais que 1000 palavras. O padre, com voz suave e emocionada, conduziu a cerimônia. E quando chegou o momento dos votos, Jonas falou com a sinceridade que conquistou todos os presentes. Isadora, prometo te respeitar, te amar e estar ao seu lado em cada desafio, assim como enfrentei o cavalo selvagem. Nosso amor é a minha maior coragem. E então, como símbolo dessa coragem que unia ambos, Jonas apresentou o cavalo, que agora não era mais um animal indomável, mas o símbolo do triunfo da confiança, do respeito e do amor. O cavalo, calmo e imponente, foi gentilmente conduzido ao lado do casal, recebendo carinhos e sussurros de admiração. Enquanto a cerimônia chegava ao fim, Otacílio Montenegro, o pai de Isadora, aproximou-se de Jonas com um olhar que misturava surpresa e respeito. Você foi corajoso, jovem Jonas, disse ele, com a voz firme, porém sincera. Não é todo homem que encara um desafio assim, e muito menos que respeita o que é mais precioso para mim, a felicidade da minha filha. Jonas assentiu, honrado com as palavras. A festa que se seguiu foi repleta de risos, danças e lágrimas de felicidade. Jonas e Isadora iniciavam juntos uma vida nova, construindo um futuro onde o amor e a coragem seriam sempre os protagonistas.